Nosso streamer viciado retoma sua gravação da raid, onde ele se apresentava a todos como seu youtuber favorito. Sem mais enrolação, ele anuncia que, depois de reduzir a Galateia a cacos, agora era a vez da Medusa. Originalmente, o plano era usar o escudo de bronze nessa batalha, porém isso não será possível devido a certos imprevistos, pois, graças à traição de seus aliados, o escudo foi destruído. Sem o escudo, agora tudo o que restava era tentar derrotar essa coisa com os olhos fechados, e ele agradece a Deus por ter nascido com uma boa audição. Para as explicações básicas do boss, ela tem 4 habilidades, sendo 3 ativas e uma passiva. A primeira delas é a Floresta Invernal, que literalmente cria espinhos de gelo do chão, e, já que ele não pode olhar, vai ter que ouvir bem de onde estão surgindo. A segunda é o Magma Infernal, que cria um golpe super quente com várias chamas, e é claro que ele vai ter que ouvir bem nesses casos também. Logo após desviar dos 2 últimos ataques aleatórios, ele só precisa engatinhar na direção dela e conseguir acertar um ataque físico. Lembrando que, como está com os olhos fechados, é necessário memorizar o paradeiro da Medusa. Logo após o primeiro golpe ser dado, a terceira habilidade entra em ação depois de poucos segundos. Essa é uma habilidade de conjuração, trazendo Jormungand para o campo, um monstro invocado de rank B, com os atributos de veneno, imunidade a veneno e imunidade à magia. Como dá pra ver, a coisa aqui é grande o bastante para deixar o espírito de luta em pedaços, mas não é tão aterrorizante quanto parece, já que, por ser um monstro invocado, seu padrão de ataque é simples. O primeiro é um açoite com a cauda vindo do lado superior direito, logo em seguida, vem a varredura com o corpo no canto inferior direito, e, por fim, uma cabeçada, o que encerra seu combo de ataques. Porém, nesse caso em que não se pode enxergar o boss, é necessário tomar cuidado e desviar corretamente. Como explicado antes, esse cara também é resistente à magia, o que torna os ataques físicos a melhor opção contra ele. Para derrotá-lo, não tem segredo, é apenas questão de paciência e atacar continuamente. Depois de seguir com essa estratégia de combate, Liudin alcança seu objetivo ao derrotar o Jormungand. Agora, voltando à Medusa, após resistir aos ataques de chamas infernais e floresta de gelo, ele vai partir com tudo para cima do seu alvo. Essa última onda de energia foi ela tentando usar sua habilidade especial de queimadura de mana, e isso significa que sua vida está no fim, quase esgotada, o que faz o viciado perguntar a seus espectadores se deveria lutar agora. Ele então explica que a ideia inicial era usar o escudo de bronze para lutar com ela, mas esse plano já foi por água abaixo. Entretanto, ele ainda tem uma alternativa para sair dessa, e saca a espada de bronze de uma antiga civilização, que obteve há um tempo atrás, depois de enganar Darrey e seu irmão agiota. Liudin fala que pode ser confuso o que ele estava fazendo, mas que vai explicar agora. A rainha sem nome, que dropou o item, guardava um enorme rancor contra os demônios e dragões que erradicaram sua nação. Então, esse item que ela deixou tem um certo bônus contra os descendentes dos dragões, e isso permite dar um golpe com 100 vezes o dano. Liudin percebe que eles podem não entender o que as 100 vezes de dano tem a ver com isso e como isso influenciava a Medusa, mas ele diz que é simples, pois a Medusa é uma subespécie derivada da linhagem dos dragões. Explicando que serpentes e dragões, embora essas duas criaturas pareçam diferentes, são tratadas igualmente, mas, honestamente, Liudin acha que isso é mais uma falha do sistema. Liudin explica agora que o ataque atual da espada de bronze é 80. Se o buff de uso único for aplicado e 100 vezes o dano contra dragões for aplicado, o golpe vai dar incríveis 8.000 de dano. Além disso, a Medusa tem os atributos sombrios e do tipo serpente, o que faz dela um monstro que é fraco contra o bronze, fazendo o dano final ser causado 4 vezes 8.000, o que faz com que o dano de uma espada de bronze que era de 80 passe a ser incríveis 32.000. Depois dessa longa explicação, Liudin parte para cima da Medusa e encerra essa luta de uma vez por todas. Ele vai em direção a ela para o golpe final, enquanto a Medusa tentava a todo custo usar o congelamento de mana, mas, dessa vez, sem resultados, já que Liudin precisava estar com os olhos abertos para atacá-la. Ainda que estivesse prestes a se tornar um gigantesco peso de papel, Liudin atacava sem parar com a espada de bronze. Por sorte do destino, Liudin traz o fim a essa luta cansativa ao cortar a cabeça da Medusa.
O sistema anuncia que ele é o primeiro player a completar a raid da Medusa, sendo a primeira raid solo da Medusa, e, como esperado, ele também foi o primeiro a completar a Assembleia Secreta das Marionetes. Com o anúncio do sistema, Liu Jin finalmente pode comemorar, pulando de felicidade por mais um boss solado com sucesso. Ele então se volta aos inscritos, dizendo que, com um pouco de persistência, espírito e um tiquinho de trapaça, é possível completar a raid. E isso é tudo graças aos companheiros que estiveram consigo até agora. Ele pede que todos se lembrem de que o corpo até pode envelhecer, mas o espírito dura para sempre. Isso era tudo, e o tutorial do viciado chega ao fim. Ele fica um momento estático na mesma posição em que a gravação acabou, mas logo seu ânimo e empolgação desaparecem, sendo substituídos por um olhar atento. Ele então pega seus prêmios, sendo o primeiro um anel de rank A, com o nome de Floresta de Espinhos, concedendo 300 de mana e capaz de invocar Jormungand. Já o segundo item era um pedaço da estátua da Galateia que chora, um item rank D que até então não mostra nada demais. Liu Jin então diz que não há necessidade de mostrar as recompensas ou itens, e até ele se perguntava se deveria postar essa conclusão da dungeon, de tão boa que é. Mas ele desiste desses pensamentos e diz que vai deixar isso para depois. Enquanto isso, ele tem outro assunto a resolver antes. Ele não enrola muito e se senta de frente para a cabeça da Medusa que estava no chão. Depois de se sentar, um longo tempo se passou, dele olhando para ela sem parar, mais precisamente incríveis 3 horas. Como se não fosse suficiente encarar a cabeça, ele também chamou por ela, perguntando se ela achava que as coisas tinham acabado e dizendo que estava esperando que ela mostrasse o que tem. De forma inesperada, a cabeça sem corpo começa a falar, confusa por ele ainda estar ali, perguntando por que ele não foi embora. Liu Jin então pergunta se não faltava uma coisa para ela falar, pois ele esperou ali por 3 horas para escutar o que ela tinha a dizer. A Medusa então resolve abrir o bico, dizendo que não poderia morrer assim, depois de ter sido tão injustiçada. Se foi ele que conseguiu matá-la, ela tem certeza de que será capaz de atender ao seu pedido. Ela então conta que, originalmente, era uma humana, que se apaixonou por um dragão negro e teve seu filho. Agora que ela estava prestes a morrer, não conseguia deixar de pensar naquela criança e não poderia morrer e deixá-los sozinhos. Então, pede que, por favor, mate-os e os mande para o submundo junto dela. Liu Jin se pergunta se ela estava mesmo pedindo que matasse uma criança, e diz para ela deixar de loucura. Porém, desaparecendo no ar, a única coisa que permanece é uma tela de sistema com a missão secreta, Amor Materno da Medusa, e uma tela secundária que perguntava se Liu Jin aceitaria. Com um sorriso, ele diz que finalmente conseguiu outra constituição secreta de uma missão. Nesse momento, ele se lembra das antigas conquistas, o Golem de Bronze rank C+, a Rainha sem nome B, a Galateia que chora de rank B+, e, por fim, sua maior conquista, a Medusa. Liu Jin então aceita a missão, e surpreendentemente mais uma coisa acontece, um feixe de luz se direciona à sua mão, onde ele percebe que era um item relacionado à missão. Ele pensa que talvez seja um item que eles entregam assim que aceitam essa missão, mas o que fica é uma grande dúvida de para que essa coisa serve afinal. O sistema anuncia que esta é uma chave negra de rank D, além de um aviso de que nada de bom acontece aos que tocam nesse objeto. Depois da aventura turbulenta, estamos agora no calmo distrito residencial. Mais adiante, podemos ver um cansado Liu Jin deitado, só o pó da rabiola, sobre a cama. Depois de um longo e duradouro soninho da beleza, nosso pro player abre os olhos, e para sua surpresa, alguém estava lá para dar um bom dia a ele, uma grande barata sorridente, que lhe desejava bom dia enquanto sacudia as antenas. Mas, se levantando de maneira desleixada, Liu Jin fala que talvez seja bom ele se mudar de uma vez. Algum tempo depois, nosso sonolento jogador se levanta e podemos ouvir alguém falar com ele sobre a aquisição de um imóvel e os métodos de pagamento. A moça da imobiliária apresenta a bela casa, dizendo que, por mais que essa casa seja grande, ela ainda está a um preço mais acessível do que em outras imobiliárias. Além disso, está completamente mobiliada, então será um problema a menos para o proprietário se preocupar. No quarto andar, tem uma academia particular, uma piscina, tudo disponível para uso imediato. Então é só subir lá e aproveitar.
Liu Jin comenta que o piso da casa é legal e parece não haver insetos por perto. A moça diz que isso é óbvio, mas já pergunta quando ele planejava se mudar. Já em outra situação, vemos que, ao telefone, uma pessoa conversava com Liu Jin, tratando-o como um streamer qualquer. Momentos depois, um superior dá uma bela maciada na cabeça do até então desrespeitoso e prossegue com a ligação, se apresentando como líder do setor de atendimento, dizendo estar honrado em poder falar com o senhor viciado. Comenta que os vídeos dele estavam bombando muito e pede que, se Liu Jin tiver um tempo, visite o estúdio. Mas já muda de abordagem, dizendo que ele pode buscá-lo onde quer que esteja. Do outro lado da linha, Liu Jin apenas pede que ele mande o contrato via e-mail e enfatiza que respeitem os dias de pagamento a todo custo. O atendente imediatamente diz que isso certamente será feito, mas ainda insiste em se encontrar com o viciado em algum momento. Porém, ele desliga a ligação sem pensar demais. Pensativo, ele percebe que postou seus vídeos sobre uma tag não vinculativa, mas eles já estavam desse jeito e tinha certeza que eles querem fazer com que os seus vídeos se tornem exclusivos da marca deles, o que o faria ficar com nada além de restos. Seguindo seu caminho, Liu Jin comenta que já viveu na miséria uma vez e não pretende passar por isso novamente. Ele percebe que, sejam plataformas de streaming ou grupos de transmissão, nenhum deles era confiável. No momento seguinte, ele é surpreendido com uma cena típica de desenho animado, quando uma TV quase acerta sua cabeça. Ele olha irritado para cima, se perguntando o que a pessoa lá em cima teria feito se uma pessoa íntegra e honesta estivesse passando lá embaixo. Olhando para o prédio ao lado, Liu Jin escuta uma pessoa gritando com toda a força de seus pulmões, e só de ouvir essa voz familiar, Liu Jin até mesmo cospe sua bebida de tanta surpresa. Ele então decide deixar isso para lá, dizendo que, de qualquer maneira, não se machucou. E diz que é um cara que pode separar os jogos da realidade e pode ignorar isso. Voltando ao apartamento, a gritaria histérica continuava de maneira interminável e, lá dentro, Dahi estava ardendo em fúria, e seu irmão perguntando o porquê dela ter destruído o monitor em perfeito estado. Dahi diz que com certeza iria matar aquele peladão sem vergonha. Era certamente muito injusto que, além dele tê-los enganado, conseguiu um vídeo com visualizações insanamente altas. Ela aponta para a tela, dizendo que aquilo estava sendo manipulado, se perguntando como aquele pervertido conseguiu um vídeo pago entre os vídeos em alta. E diz que ele estava ficando só com toda a fama por caçar a medusa que todos eles foram caçar. Então diz que estava tão irritada que sua cabeça parecia que iria pegar fogo. Mas seu irmão, sem medo da morte, manda sua irmã maluca se acalmar, perguntando se isso seria falta de macho ou o quê. O capacho então chega, dizendo a Shen que ele voltou da cobrança, e Shen o recebe. Mas o capacho percebe que a chefe também estava lá e toca no assunto delicado, dizendo que a viu na raid da medusa. E, como se não bastasse, afirma que viu todos os vídeos em que a irmã do chefe se deu mal e agora era um grande fã dela. Mas Shen estava tentando segurar sua irmã para não amassar ainda mais a cara do seu capacho que já diz que ele também faz parte da guilda e do fã-clube da senhorita Dahi. Depois de ouvir as palavras do capacho, Dahi para seu súbito ataque de fúria, apontando a garrafa para seu irmão, ela pergunta quantos membros eles tinham em sua guilda Youdi. E Shen informa que, no momento, tem 300 pessoas. Isso deixa Dahi feliz, que começa a rir maldosamente, pensando que então tinha uma maneira, e fala que dessa vez as coisas não vão acabar bem pro viciado. Enquanto isso, somos levados de volta para o jogo, onde vários monstros já estavam sem vida. Liu Jin, andando entre aquela bagunça, que via todos os monstros ali dentro como sendo de no mínimo rank C+, até agora, se perguntando o que foi que matou todos eles aqui. Esse lugar são os limites da fronteira do continente oriental, o ninho dos depravados de rank A. Andando, ele pensa que não imaginava que outra pessoa passaria por essa dungeon antes dele. Mas a pergunta que ficava era quem era essa pessoa que chegou aqui antes dele. Depois de descer para a próxima camada da caverna, ele percebe, na sua lateral, um gigante monstro azul espetado por flechas. Assim que chega, já é reconhecido pelo Oni Azul, um monstro de rank C+. Liu Jin percebe que era uma verdadeira surpresa ele estar ali e diz que ele era mesmo muito grande e não deveria chegar perto dele. Mas logo após suas palavras,
ele é imediatamente atacado pelo Oni Azul furioso. Como de costume, Liu Jin entra na boss fight mostrando suas habilidades de esquiva e diz, convencido, que o Oni tinha sorte, pois eles tinham alguns assuntos a tratar entre eles. O Oni não perde tempo e já parte para atacar, usando sua habilidade característica de terremoto. Mas o esperto Liu Jin já estava ciente disso e preparado para um contra-ataque, usando o mesmo golpe e se perguntando o que aconteceria. As duas ondas de choque vão em direção uma à outra, criando um tipo de explosão ao se chocarem. Liu Jin aproveita a cortina de fumaça levantada para atacar sem dó nem piedade. Depois de incríveis 3 horas, ele finalmente derrota o gigantesco Oni Azul, assim como fez com o vermelho um tempo atrás. Ele se volta pensativo, se perguntando se quem estava aqui na dungeon era um grupo, pois não parecia ser um jogador solo. E, se lembrando das várias flechas no corpo do Oni, ele pensa que só poderia ser um arqueiro. Andando pelo lugar, ele se pergunta se teria um arqueiro que anda por aí em dungeon solo em Deus Ex Machina. E, assim que dá as caras na próxima câmara da caverna, ele é recebido com uma intensa explosão que o atinge de raspão. Mas esse simples ataque foi o suficiente para tirar 2/3 de sua vida em um instante. Ele se esconde o mais rápido que pode e bebe uma poção, dizendo que estava peladão e sem defesa alguma, e que se morresse dessa maneira seria muito idiota. Espiando mais à frente, ele vê o corpo de uma criatura robusta e gigantesca e pensa, aquele deve ser aquele bicho. Pois mesmo que nunca o tenha enfrentado, mas certamente era ele. Então vemos que essa criatura é um Gorgon, um monstro ranquia com as características de sombrio, besta, veneno e queimadura de mana. Liu Jin pensa que esse é um monstro bem balanceado entre defesa e ataque e até mesmo tem um traço raro de queimadura de mana. De longe, ele diz que basicamente é um cara bem complicado, sendo um oponente complicado mesmo para os padrões de Deus Ex Machina. Mas a pergunta mais importante aqui era, quem era aquele cara enfrentando o Gorgon lá embaixo? O player misterioso tinha um corpo esguio coberto de cicatrizes, além de empunhar uma arma peculiar, uma besta de repetição. E só de ver essa aparência e esse equipamento peculiar, Liu Jin arregala os olhos por ver quem estava à sua frente. O atirador misterioso faz seu primeiro movimento, correndo com tudo na direção do Gorgon. Usando o ambiente a seu favor, ele consegue chegar até a área mais alta e, dela, dispara uma salva de flechas no gigante. Porém, o Gorgon não parece nem um pouco afetado pelas várias flechas atiradas contra ele. O arqueiro aproveita a chance que teve após os gritos do monstro para conseguir aterrissar em segurança e respira pesadamente após um esforço considerável em seu último ataque. Enquanto isso, Liu Jin assistia tudo como um fã louco, pensando que aquele, sem dúvida alguma, era o Drake que é. Assim, ele explica que os top ranker são nomeados em muitas outras tier lists além das oficiais, e Drake que é um desses. Tendo dominado um personagem incomum, um arqueiro, ele se manteve em primeiro lugar no ranking de PK, e muitos o conheceram como o verdadeiro rank 1 mundial. Por causa disso, ele foi apelidado de 1 em 7 bilhões. Além disso, se tornou tão popular na Coreia que recebeu o apelido de Drake. Porém, um dia ele simplesmente desapareceu do jogo, e ninguém nunca mais ouviu falar dele novamente. Seu desaparecimento foi um completo mistério, que foi o que fez dele uma lenda até os últimos dias em sua vida passada. Parando seu monólogo mental, Liu Jin percebe que as coisas estavam feias para Drake, pois ele foi encurralado, ficando de costas com uma parede atrás dele por ter recuado demais. Isso fez o Gorgon ver essa situação como uma bela chance de fazer o intruso virar picadinho. Mas, diferente do que imaginávamos, Drake não se alarmou, muito pelo contrário, ele parecia empolgado. Em um rápido movimento, ele saiu em disparada na direção do Gorgon enquanto desferia um golpe lateral. O Gorgon imediatamente se virou para voltar a perseguir sua presa fujona, mas teve uma enorme surpresa quando tentou andar e percebeu seus pés presos no chão. Depois que a poeira baixou, Liu Jin nem acreditava que ele estava usando mesmo aquilo, pois era o muco de caracol cadavérico. Mas não só isso, o muco pegajoso estava coberto por várias lâminas pequenas, sendo estas as estrelas do inferno, um consumível de rank B. Liu Jin nem acreditava no que estava vendo, pois o Drake fez uma armadilha dessa em tão pouco tempo. Voltando ao Drake em sua luta, ele estava novamente com sua besta em mãos.
Pensativo, ele supõe que agora o Gorgon deveria estar com mais ou menos 5% de HP, um ótimo resultado. Trocando rapidamente de arma, ele saca uma adaga, a lâmina do oprimido, um item de grau B com 800 de ataque. Sua habilidade era desprezo pelos fracos. Essa habilidade faz com que inimigos com 5% do HP tenham uma chance de 5% de serem mortos instantaneamente. Ao segurá-la, a lâmina começa a emitir um brilho azulado, e Drake pensa que essa já era sua terceira tentativa, e já era hora dessa chance de 5% dar as caras. Enquanto isso, Liaodin olhava para o que estava prestes a acontecer, todo apreensivo. Drake já estava partindo a toda velocidade com a ideia de acertar e matar o boss. O Gorgon imediatamente tenta se defender do golpe, ativando uma habilidade que já vimos por aqui antes. Drake nota a mudança, percebendo que se tratava da queimadura de mana, e essa era sua deixa para atacar. Portanto, ele não perdeu tempo e arremessou a adaga na direção do Gorgon, acertando em cheio o olho RGB da criatura Minotauro Ciclope, que emitiu um intenso brilho seguido de faíscas que se espalhavam pelo ar. Depois de uma longa e desafiadora luta, Drake saiu vitorioso contra o gigante Gorgon. Ele nem mesmo acreditava no resultado da luta, já que, depois de tantas tentativas, o Gorgon finalmente foi derrotado. Mas Liaodin, que estava assistindo esse tempo todo, tenta avisá-lo para não se mexer, pois ainda não tinha acabado. Drake olhava confuso para o estranho atrás dele, que apareceu do nada, mas suas palavras eram verdadeiras, já que uma cobra estranha veio com tudo na direção de Drake, sendo essa a cauda do Gorgon. Drake estava atônito com o desenrolar da situação diante dele, mas é aí que escutamos um som de algo se quebrando, e isso era graças à aparição de Jormungand, que, em uma bocada, arrancou a cauda do Gorgon. Liaodin então se aproxima aos poucos, saindo das sombras, dizendo que não queria se intrometer, mas foi inevitável. Confuso, Drake olhava para Liaodin, perguntando se foi ele quem tinha invocado essa cobra negra. Liaodin acena com a cabeça em confirmação, pensando que, originalmente, Drake causaria o terremoto arqueiro, causando um terremoto com uma chuva de flechas à distância, um verdadeiro estilo de luta esmagador. Na verdade, o couro do pé de Oni vermelho era um item que ele usaria originalmente, e, caso ele tivesse sido o primeiro a derrotar o Oni vermelho e conseguido a habilidade de terremoto, certamente não teria demorado tanto na luta contra o Gorgon. Drake então agradece a Liaodin, dizendo que está devendo uma para ele, já que não conseguiria dormir direito essa noite com o jogo bloqueando seu login. Em seguida, o sistema avisa que eles foram os primeiros a completar com sucesso a raid do Gorgon. O item deixado para trás pelo boss foi o fragmento do chifre de Gorgon, um item considerado uma lâmina de uma mão, com ataque de 1000, e um bônus de ataque tóxico de 500, capaz de utilizar a habilidade de queimadura de mana. Pegando o item, Drake diz que em sua família acreditam que gratidão deve ser paga em dobro e a vingança 10 vezes maior. Sorridente, Drake diz que vai salvar a vida de Liaodin em troca, 2 vezes e nada menos. Com isso, Liaodin pula de felicidade por agora ter o rei do PK lhe devendo salvar sua vida 2 vezes, e isso por si só já era melhor do que as recompensas deixadas pelo Gorgon. Voltando a conversar, Liaodin percebe que talvez precise gastar uma dessas vezes agora mesmo, e, confiante, ele diz que estava ali para chegar ao nível mais fundo do Ninho dos Depravados. Isso só serviu para confundir Drake, já que esse lugar em que eles estavam era supostamente o último andar do Ninho dos Depravados. Sem respondê-lo, Liaodin anda em sua direção e passa por ele sem dizer uma palavra. Mais adiante, Liaodin estava chegando próximo ao que parece ser um tipo de altar, e, meio inquieto, Liaodin pensa que, se os rumores estiverem certos, a peça escondida deve estar além desse altar. Após um tempo procurando pelo mecanismo, Liaodin finalmente encontra o que parece ser uma fechadura, e, ligando os pontos, ele imediatamente puxa a chave negra que ganhou da Medusa e insere a chave na fechadura, fazendo com que o mecanismo seja ativado. Drake olhava incrédulo para aquilo, enquanto o andar inteiro tremia como folhas ao vento. Devido ao constante tremor, o chão sob seus pés aos poucos se destruía, e ele perguntava o que estava acontecendo com o chão. Mas Liaodin estava sorridente com o resultado, e o sistema finalmente avisa que eles agora estavam no 8º andar secreto do Ninho dos Depravados, tendo seus nomes registrados como os pioneiros na exploração. Drake, surpreso,
percebe que tinha mesmo um andar escondido sob seus pés. Liu-Jin concorda, dizendo que era isso mesmo, pois ali estava o monstro que ele estava esperando. No andar mais baixo do ninho dos depravados, estava o basilisco, envolto pela densa escuridão da caverna. A história por trás do ninho dos depravados tem relação com o dragão negro, que usou esse lugar para esconder seu próprio filho, o basilisco, temendo que ele pudesse se rebelar mais cedo ou mais tarde. Já sua mãe, a Medusa, foi selada em uma estátua por toda a eternidade. Então, desde o nascimento, o basilisco esteve separado de sua mãe e, durante seu tempo em cativeiro, a única coisa que ele nutria por seu pai, o dragão negro, era um sentimento de puro ódio. Olhando para a cratera, Liu-Jin comenta que essa história era realmente complicada, pois prender o próprio filho nos canais de esgoto por medo de ser usurpado é uma atitude realmente covarde. Drake diz que não imaginava que existisse um boss escondido, e com um sorriso nervoso, ele diz que já estava empolgado para isso. Liu-Jin pergunta se ele não achava isso maneiro. Drake inicia o primeiro movimento, usando sua besta para atacar o basilisco primeiro. O ataque foi bem sucedido, atingindo o braço do basilisco em cheio. Porém, o dano causado pelo golpe imediatamente voltou para Drake no mesmo lugar. Ele se perguntava o que era aquilo, e Liu-Jin explica que isso é devido à habilidade especial do basilisco, Depravados. Essa é uma habilidade passiva que reflete 90% do dano recebido para o atacante, e diz que essa é uma passiva bem irritante, mas que de qualquer maneira, não faz muita diferença com essa quantidade absurda de defesa. O basilisco não planejava deixar as coisas por isso mesmo e voltou-se na direção dos intrusos com um ataque vindo de sua boca. Liu-Jin imediatamente percebe o ataque e percebe que o basilisco iria usar um ataque de sopro, mandando que Drake desvie. O ataque de sopro vem até eles com toda a velocidade, devastando tudo à sua frente enquanto iluminava a caverna escura. Drake percebe que esse é um veneno muito forte que, apenas pela exposição, já receberia dano. Porém, Liu-Jin não parecia se preocupar com isso e foi para cima do basilisco sem demora, caindo em queda livre na direção do monstro através do buraco criado pelo ataque anterior. Drake, vendo isso, grita dizendo que o oitavo andar inteiro é um mar de veneno, sem um lugar sequer para pisar, e já questiona o que Liu-Jin estava pensando. Mas sua expressão rapidamente muda, pois Liu-Jin estava em cima do Jormungand, que ele invocou durante a queda e agora estava usando como uma prancha de surf. O motivo de usar Jormungand é por causa de sua habilidade inata de resistência a veneno. Falando com confiança, ele explica a Drake que, com esse carinha por perto, eles não precisarão se preocupar com a piscina de veneno. Os ataques continuavam vindo do basilisco, mas Liu-Jin, montado no Jormungand, conseguiu desviar sem o menor problema. Liu-Jin já estava com a Kakaki em mão, rindo como de costume, prestes a iniciar a luta. Porém, nesse momento, um ataque poderoso acerta o tronco de Jormungand, jogando-o para o alto. Mas isso não foi tudo, pois o basilisco já estava tentando agarrar Liu-Jin com sua enorme mão. Enquanto ele se aproximava, um ataque repentino acerta seu olho esquerdo, e lá de cima podíamos ver que a pessoa por trás disso era Drake, que atingiu o olho do basilisco com uma flecha. Liu-Jin, vendo seu parceiro dando cobertura, agradeceu a ajuda enquanto voltava para a direção do basilisco. Aproveitando a abertura criada pelo ataque anterior, Liu-Jin acertou um ataque direto no basilisco, mas sofreu o rebote graças à habilidade Depravados. Com os ataques persistentes dos pequenos invasores, o basilisco estava urrando de raiva, fazendo a caverna tremer. Descendo até Liu-Jin, Drake diz que, mesmo com a resistência a veneno do Jormungand, eles não vão durar muito tempo, e o peladão concorda, já falando que agora eles precisam dar no pé e correr o mais rápido que puderem. Dito isso, eles começam a correr em direção às escadas, enquanto Drake o seguia, olhando meio surpreso. O basilisco não planejava deixar suas presas correrem de sua morte certa e já se preparava para persegui-los, mas antes disso, ele tentou atacá-los usando sua longa cauda afiada na direção deles. Liu-Jin grita que eles precisam subir, e explica que esse cara persegue seus agressores até o fim. Enquanto fugiam, Drake percebe que esse cara, além de ter uma defesa alta, também tem habilidades de refletir dano, veneno e uma HP insana, e diz a Liu-Jin que, como ele imaginava, terão que voltar aqui mais preparados no futuro.
Mas o peladão pergunta do que ele estava falando, e diz que já tinha explicado antes, o que fez Drake se perguntar se Léodin estava mesmo planejando caçar essa coisa. Porém, o basilisco já estava no seu encalço, rastejando a toda velocidade em sua direção. Enquanto isso, Drake perguntava se era mesmo possível conseguir evitar esse veneno. Porém, demorando um pouco a dar uma resposta, Léodin diz que estava na verdade improvisando. Ele explica que leva cerca de 2 horas e meia para sair pelo primeiro andar do subsolo, e seu HP estará finalmente esgotado por conta do dano crítico. E daqui a aproximadamente 3 horas, existirão algumas horas sobrando, e ele mesmo se perguntava se daria para evitar o veneno do basilisco por tanto tempo. Voltando à correria deles, Léodin diz que tem um jeito, e Drake vai ver com seus próprios olhos se vier com ele. E, empolgado com o que poderia ver, andando com aquele peladão estranho, Drake decidiu segui-lo. Com a correria, eles logo chegaram ao 6º andar subterrâneo, e Léodin percebe que, pelo som, o basilisco estava prestes a soltar sua neblina venenosa, mandando Drake acelerar e chegar logo no 5º andar. E assim como previsto por Léodin, um ataque de névoa venenosa veio logo em seguida. Drake, curioso, pergunta como Léodin conseguia diferenciar o sopro venenoso da névoa de veneno, e Léodin explica que claramente é pelo som e pelo efeito de lançamento, algo que Drake não entende. Mas Léodin explica que o sopro venenoso ocupa 350 frames quando é lançado, já a névoa venenosa ocupa 370, e pergunta se ele não conseguia ver que há 20 frames de diferença. Mas, vendo que ele ainda não entendeu, Léodin diz que dava para ver o peito do basilisco subindo e descendo quando era o sopro venenoso, e sua garganta tremia quando era a névoa. Chegando no 5º andar subterrâneo, Léodin diz que o terceiro ataque é uma explosão escaldante, e esse ataque acerta apenas coisas em um ângulo de 45 graus, então era só ir deitar que seria moleza de passar. No 4º andar do subsolo, Drake comenta que os monstros nesse andar eram capazes de derrotar os inimigos com apenas um sopro venenoso, e Léodin concorda, dizendo que também não conseguiu matar nenhum deles. No 3º andar do subsolo, o basilisco ainda os estava perseguindo enquanto Léodin pensava que esse cara estava com 80% da vida e que a dungeon já estava chegando ao final. Olhando ao redor, repentinamente ele preocupa Drake, que avisa que ele vai ser pego se não for rápido. Mas o peladão insiste em olhar em volta em busca de algo. Mais à frente, ele vê um arco de pedra com 2 pilastras no meio do nada, e sem hesitar ele manda Drake segui-lo porque era por aqui. Mas Drake se perguntava o que isso tinha a ver, já que era um desvio da saída, então por que vir até aqui? O basilisco chega destruindo tudo à sua frente, inclusive o arco de pedra pelo qual nossos exploradores passaram. Mas, neste momento, um som estranho começa e Léodin percebe que estava na hora. Um súbito feixe de luz cai bem no lugar onde estavam as pilastras anteriormente, e Lee, vendo aquilo, diz que conseguiria algum tempo com isso. E nas sábias palavras do garoto da cidade de Pallade, ele usa seu Pokémon, o Oni Azul, e grita lá de trás, torcendo por seu Oni Azul, enquanto Drake olhava para isso sem entender o que diabos acabará de acontecer. Enquanto isso, mais uma batalha Pokémon entre 2 bosses seguia freneticamente. Enquanto a batalha Pokémon acontecia, algo estava sendo formado, e o sistema avisa que uma fusão de itens foi concluída. Drake pergunta a Léodin se ele tinha invocado o Oni Azul, mas o peladão diz que não é nada disso, apenas deu o tempo de regeneração do boss. Lee também ressalta que o Oni Azul ataca qualquer coisa que invada seu território, mesmo que o invasor seja um basilisco 10.000 vezes mais forte. Enquanto a luta prosseguia, Léodin pensa que, além disso tudo, o Oni Azul tem força suficiente para ser confundido com um monstro acima de C+, e ele espera que esse achismo não seja apenas um equívoco da sua parte. Nesse momento, o basilisco agarra os braços do Oni Azul com uma força extrema, o fazendo gritar com a potência do aperto. Mas, como se não fosse o suficiente, ele ainda soltou uma enorme rajada de veneno na direção do azulão. Depois desse golpe fulminante, não restava muito do Oni Azul, exceto suas perninhas e suas mãos, enquanto Léodin corria como um louco, dizendo que conseguiram ao menos mais 10 segundos. Subindo as escadas, ele pensa que agora a vida dessa coisa estava finalmente em 50%. Olhando para trás, dava para ver a diferença de HP,
e agora não custava tentar aquele plano maluco. Enquanto eles corriam, o basilisco continuava a persegui-los incansavelmente. Após mais alguns minutos correndo, eles finalmente chegam ao primeiro andar, e Drake diz que, por mais que não quisesse estragar o humor, o basilisco ainda estava vivinho na frente deles, já pensando que dessa vez esse era o mais longe que podiam chegar. Porém, Liaodin estava rindo da situação atual, perguntando do que ele estava falando, e diz que ralaram muito para chegar até aqui e não podem desistir agora. Fala de maneira confiante que o item especial que ele estava preparando finalmente estava pronto, e diz que essa é sua hora de brilhar. Vemos que esse item especial são as botas de couro mesclado, um item Rank B, sapatos híbridos, com um ataque de 500, agilidade 50 e a capacidade de usar o terremoto. Liaodin, com sua cara de maníaco habitual, diz que seus preparativos para a raid da dungeon em grande escala estavam prontos. Com tudo correndo como planejado, ele prepara um pisão e diz para o basilisco sentir o gostinho do golpe mais devastador de dano em área que os monstros tipo demônio podem proporcionar, e acerta o chão com tudo, dizendo que agora é a hora do show. Após o pé de Liaodin tocar o chão, tudo abaixo de seus pés literalmente se torna escombros diante do terremoto, e mesmo o basilisco não entendia nada do que estava acontecendo com o chão, mas inevitavelmente ele caiu direto para o andar de baixo, sem a possibilidade de se agarrar a nada devido à distância das paredes. Drake olhava para isso meio assustado enquanto respirava aliviado por não ter morrido, mas, vendo a devastação deixada por Liaodin, ele diz que isso era realmente assustador. Liaodin explica que o ninho dos depravados é basicamente um grande poço profundo, e existe muito espaço entre um andar e outro. Drake pergunta se só cair do primeiro para o segundo vai ser o suficiente para tirar tudo aquilo de HP, mas Liaodin explica que, ao cair, a passiva dos depravados refletirá o dano tomado para os arredores em todas as direções. Porém, Liaodin explica que os andares já tinham se enfraquecido graças ao tumulto causado pelo basilisco com seu veneno e agora estavam sofrendo ainda mais com sua queda. Então, enquanto cada andar literalmente desmorona sobre o basilisco, ele vai cair cada vez mais até chegar no andar mais baixo, e cada andar que ele bater vai ser uma verdadeira perda de HP. Vendo a minhoca preta cair buraco abaixo, Liaodin diz que ele vai passar andar por andar até chegar novamente onde ele começou. E, enquanto ria, Liaodin fala que vai demorar um bom tempo até aquele cara subir aqui em cima de novo, e pensa que, enquanto isso, a habilidade da Kakaki deve dar conta de acabar com ele. Ele avisa Drake que, de agora em diante, é só esperar o resultado. Os dois estavam voltados para o buraco enorme à sua frente quando escutam o som de algo se afastando. Era Jormungand, que jogava pedras lá para baixo. Liaodin dizia que isso era apenas por precaução enquanto esperavam. Acariciando Jormungand, ele diz que ele é um bom aliado e elogia seu bom trabalho. Enquanto isso, Drake estava completamente desocupado, pensando que ao menos deveria ter trazido pipoca. Depois de um bom tempo, a notificação de conclusão do ninho dos depravados chegou, além de eles serem os primeiros a matar o basilisco, completando com sucesso a missão deixada pela Medusa, Amor Materno. A recompensa por tudo isso era o coração do depravado, um item rank a mais, do tipo armadura, com uma defesa de 500, capaz de usar a habilidade especial, Depravado. Chegando lá embaixo, estava um Liaodin completamente exausto depois de ter que descer até o 8º andar novamente. Ele pensa que esse item era incrível, pois nunca imaginou que conseguiria colocar as mãos em alguma coisa tão surpreendente. Drake chega logo em seguida, dizendo que não fez quase nada e não acha que merecia ser incluído na conquista de limpeza da masmorra, pois recebeu o título de conclusão e morte do basilisco sem fazer literalmente quase nada. Mas Liaodin diz para ele relaxar, já que foi uma ótima parceria de última hora. Ele já muda de assunto e pergunta a Drake se ele também não queria ajudá-lo a pegar outros itens nessa dungeon. O loiro diz que nem precisava perguntar, e diz que se existir mais alguma coisa que ele queria fazer, poderia ficar à vontade. Depois de ver a atitude de Drake, Liaodin pensa que, na verdade, ele era muito simpático, e Drake decide tirar uma dúvida, perguntando se o nick que ele estava usando mais cedo na hora de registrar a conquista era viciado. Liaodin confirma, perguntando o motivo da pergunta, mas Drake apenas se mantém em silêncio, um pouco pensativo sobre algo.
Drake dá a grande notícia de que, recentemente, muitas guildas grandes ordenaram a morte dele, uma notícia que não deixa Liaodin nem um pouquinho feliz, se perguntando que diabos era isso de pedido de morte. Ele tenta dizer a Drake que não fez nada de errado, e Drake diz que até recebeu pedidos de recompensas particulares. Drake então mostra a notificação de missão, onde as pessoas procuravam um cara que atendia pelo nick de viciado, que age de forma incomum e mal educada. Entre as acusações estão trollagem deliberada, roubo de monstros, roubo de recompensas, PK não autorizado, atentado ao pudor, dentre outras coisas. Irritado, Liaodin contesta, dizendo que isso é ridículo, pois não existe uma acusação dessas com a qual ele estava de acordo, exceto, é claro, a de atentado ao pudor, por sair por aí peladão. Porém, por mais que Drake desconfiasse, ele diz que muitos outros já entraram nessa, e dá a ideia de Liaodin se esconder por um tempo. Mas essa ideia parece ter deixado Liaodin completamente irritado, com os olhos acesos de raiva. Por algum motivo, ele subitamente começa a rir como um verdadeiro pescotapa, perguntando se eles queriam mesmo pegá-lo. Ele então pensa nos novatos, olhando para ele como se fossem pintinhos indefesos, e já pensa em voz alta que, antes que esses pintinhos cresçam e se tornem galinhas de briga, ele vai se livrar de cada um deles, e diz que essa não seria uma ideia tão ruim. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20.000 inscritos até o fim do ano, e é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.